Seja bem-vindo aí a mais um vídeo desse canal. Aqui quem tá falando contigo é o Vinícius. E esse aqui é um canal onde eu posto algumas reflexões, algumas percepções pessoais em relação à vida. E hoje eu quero compartilhar contigo o seguinte. Já ouviu aquele clichê, aquele ditado popular que fala mais ou menos assim, que quando a gente corre demais atrás de alguma coisa, parece que essa coisa também corre da gente? E no momento que a gente para de fazer questão, a gente para de correr demais atrás dessa determinada coisa, ela começa a vir pra gente. É bem contraditório, na verdade. E é lógico que isso não se aplica em todos os contextos. Mas é uma coisa que eu percebi aí na minha vida, justamente porque eu tava obcecado pra caramba em mudar de vida, né? Porque o que acontece? Eu, particularmente, eu não nasci em uma família rica. Eu não nasci em uma família que poderia me dar tudo que eu queria. Porque tem famílias aí que já consegue dar um carro, consegue dar uma casa, consegue dar qualquer coisa para a pessoa, né? Para os filhos, para os netos, enfim. Eu não nasci nesse tipo de família, em berço de ouro, né? Mas eu também nunca me contentei, eu nunca me vi trabalhando para sempre em um emprego ruim e recebendo pouco. Eu sempre tive assim uma ambição de pensar fora da caixa e de querer buscar alguma coisa diferente para mim, né? E foi pensando nisso, pensando nessa percepção de vida, que logo cedo, logo por volta dos meus 16 por aí, eu já comecei a pensar em abrir alguma coisa própria, né? Alguma coisa própria para poder alavancar minha vida, para poder ganhar dinheiro e não ficar dependendo de um emprego para ganhar um salário mínimo. E nada contra quem prefere ficar nesse sistema, mas isso não fazia o meu tipo. Eu queria ganhar pelo menos um pouco acima disso, para ter uma vida melhor, sabe? Aquela questão de possuir as coisas mesmo. Que às vezes a gente se sente completo quando a gente possui as coisas, né? E aí é que tá. Pensando nisso, logo cedo ali, igual eu falei, por volta dos meus 16 anos, por aí, 16 anos, eu comecei a pensar em formas de abrir alguma coisa pra mim. Alguma coisa que pudesse me render uma grana, né? E desde essa idade que eu tô na batalha. Tanto tentando criar alguma coisa própria pra mim, e também estudando igual um condenado, né? Para fazer uma faculdade e para tentar algum cargo público. Tentando mesmo pesado. Gastando boa parte do meu tempo com isso. Gastando boa parte da minha juventude, da época que eu poderia estar aproveitando, da época que eu poderia estar curtindo, indo em baladas, fazendo essas coisas. Não, eu estou aproveitando, me esforçando para tentar mudar de vida, né? E pensando nisso, parece que quanto mais eu corria atrás das coisas, mais as coisas corriam de mim. Então eu estudava pra caramba, marketing digital para poder fazer alguma coisa. Eu estudava pra caramba para ser o melhor no meu curso da faculdade. Eu vendia minhas coisas para tirar minha renda. Eu me esforçava bastante para aprender coisas novas. Me esforçava para passar nas provas de concurso e parecia que nada dava certo. Parecia que as coisas iam só se afastando cada vez mais de mim. E foi aí que eu comecei a perceber que eu devia estar fazendo alguma coisa errada. Não tem condições, cara, disso estar acontecendo. Alguma coisa aí na minha vida eu devia estar fazendo errado. Então eu comecei a pensar. Cara, eu acho que essas coisas não é pra mim. Eu tô pensando e tô sonhando em fugir da bolha, em pensar fora da caixa, mas eu acho que essas coisas não são pra mim. Eu deveria pensar menor um pouquinho. E foi aí, por volta dos meus 20, 21 anos, nessa fase, que eu caí nesse ciclo aí de eu deveria pensar menor. Eu tô pensando alto demais, tô sonhando grande demais. E aí,
essa é a fase da minha vida que eu considero que eu cheguei ao fundo do poço. Porque tudo tava dando errado, cara. Aí eu já comecei a pensar assim, pô, eu acho que eu sou aquele tipo de pessoa que não tem sorte mesmo para as coisas, entendeu? Que as coisas vêm, acontecem com os outros e comigo eu fico tentando e não dá certo. Aí eu comecei a pensar em desistir dessas coisas mesmo, só arrumar um trabalho comum e já era, né? E foi nessa fase que eu arrumei um trabalho. Eu comecei a trabalhar no trabalho comum e fiquei tranquilo. Deixei isso de lado, essas questões aí por um tempo. Só que lá no fundo mesmo, eu ainda tinha essa vontade, sabe? Essa vontade. E mesmo trabalhando, isso sempre reacendia em mim. Só que aí, parece que aconteceu alguma coisa que virou essa chave, depois que eu já tinha me ferrado bastante, e depois que eu já tinha desistido, eu não tava mais ligando assim. Eu falei assim pra mim mesmo: ah, eu vou trabalhar e vou continuar fazendo o que eu conseguir. Eu não vou mais ficar obcecado nessas coisas. Eu vou fazer o que eu conseguir. Se for o suficiente, ok. Se não for, eu já me contentei mesmo que as coisas ficam demorando pra acontecer, né? E aí é que tá. Parece que eu tava ansioso demais. Hoje em dia eu posso perceber dessa forma. Porque quando foi o ano de 2024, no ano passado, em janeiro do ano passado, o meu primeiro negócio digital, depois de anos tentando alguma coisa, ele começou a me dar retorno e eu comecei a viver disso. Por incrível que pareça. Não é uma questão assim de ficar rico, de andar de Ferrari, de andar de Lamborghini, de ter dinheiro para queimar. Não é isso. Mas eu comecei a viver disso. Parecia uma coisa inacreditável para mim. Como é que pode eu estar tirando dinheiro 100% da internet de dentro de casa? Que absurdo. E isso me impressionou. E começou a aumentar a quantidade daquela renda. E passou de um salário mínimo. Daqui a pouco estava dando 2 salários mínimos. E eu comecei a ficar feliz. E logo nesse ano de 2025, eu consegui ser nomeado para um concurso temporário que eu passei. E atualmente aqui tá eu, com 2 fontes de renda. 2 fontes boas de renda. Lógico, eu ainda não tô rico. Nossa, fiquei rico, explodi. Não, não é isso. Mas, pô, isso me faz pensar que eu já tô começando a trilhar um caminho que era o caminho que eu queria. E isso me faz pensar que os meus esforços, todo esse plantio, toda essa luta que eu fiz no passado, valeu a pena, sabe? E que, de certa forma, se eu pudesse falar alguma coisa para alguém que também está tentando trilhar um caminho diferente, também está tentando pensar fora da caixa, o que eu diria é o seguinte: que você faça o que você deve fazer e mantenha paciência, sabe? Porque não é do dia para a noite. Não é de uma hora para outra que as coisas vão acontecer. Isso demora, isso requer tempo, isso requer paciência. E é por isso que eu falei no começo do vídeo que quanto mais a gente corre atrás das coisas, parece que a coisa vai correndo da gente. Porque por incrível que pareça, no momento que eu pensei em deixar tudo de lado, pensei em desistir, parece que foi o momento que as coisas começaram a andar mais rápido na minha vida. Entende? E isso foi um estalo assim que deu na minha mente, que eu comecei a pensar de outras formas. Eu comecei a pensar do seguinte agora: eu apenas faço a minha parte. Eu faço a minha parte bem feita, né? Lógico, nas condições que eu tenho, nas condições que eu posso fazer minha parte. Então eu faço isso bem feito, né? O máximo que eu posso, e eu apenas espero os resultados. Porque de certa forma eu não posso estar controlando quando que o resultado vai vir, né? Mas eu posso controlar a minha atitude, eu posso controlar o que eu vou fazer. E é apenas isso, apenas isso. Apenas uma reflexão, contando aí um pedaço da minha história, um pedaço de como eu acredito que eu cheguei até aqui. E lógico, isso daqui não é um vídeo assim, nossa, eu fiquei rico pra caramba, não estude, não faça faculdade, não faça nada. Não é esse tipo de vídeo.
O incentivo aqui é diferente. Entendeu? O incentivo aqui é o quê? Faça a sua parte bem feita. E tente aproveitar aí as oportunidades que aparecem na sua vida. Porque na hora certa o resultado vem. E eu vou ficando por aqui. Apenas mais uma reflexão. Se você tiver gostado, deixa o like e se inscreve aí. Fui!